Jonas foi profeta em Israel, durante o reinado de Jeroboão II. E foi enviado pelo Senhor Deus, para ir até a grande cidade de Nínive, e clamar contra os pecados daquele povo. Porém a cidade de Nínive era parte do Império Assírio, que por gerações invadiam os reinos de Israel e Judá. Os assírios eram guerreiros ferozes que impunham a dominação através do terror. Saqueavam, destruíam, massacravam os vencidos, os que se revoltavam contra eles, sofriam terríveis torturas. Naqueles dias, o Senhor falou a Jonas, filho de Amitai. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. E tendo descido à cidade de Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem, e embarcou nele, rumo a Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviar o peso. Porém Jonas havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. O mestre do navio foi até ele e lhe perguntou: que se passa contigo agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E discutiam entre si: lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram, e caiu sobre Jonas. Então eles lhe disseram: declara-nos agora, por causa de que nos sobreveio este mal. Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E lhes contou que fugia da presença do Senhor. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram: que é isto que fizeste? E o que faremos, para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas lhes disse: me lança no mar e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não conseguiam, porque o mar se tornava cada vez mais violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos que não faças cair sobre nós o sangue deste homem. Quanto a nós, somos inocentes, porque o Senhor faz conforme a tua vontade. E levantaram Jonas e o lançou ao mar. E o mar se acalmou da sua fúria. Estes homens ficaram com medo diante do Senhor, e ofereceram sacrifícios e fizeram votos. E preparou o Senhor um grande peixe, para que engolisse a Jonas, e ficou Jonas 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. O Senhor mandou ao grande peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então o Senhor falou pela segunda vez a Jonas: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Se levantou Jonas e foi a Nínive, conforme o mandado do Senhor. Nínive era uma cidade muito grande, e levava 3 dias para percorrê-la. E Jonas dizia ao povo daquela cidade: em 40 dias Nínive será destruída. Após a pregação de Jonas, os ninivitas se converteram a Deus. E todos daquela cidade, inclusive os animais, não comeram e nem beberam, fizeram um jejum coletivo. E se vestiram com panos de saco em sinal de arrependimento. Isso foi um decreto do rei, que também se levantou do seu trono, e se vestiu com panos de saco e se assentou sobre as cinzas. E disseram: quem sabe, se assim o Senhor Deus não se acalme da sua ira, e volte atrás, e não nos destrua. Assim se arrependeu cada um do seu mau caminho e da violência que havia em suas mãos. Viu o Senhor Deus o que fizeram, como se arrependeram dos seus pecados. E teve o Senhor misericórdia daquele povo e não os destruiu. Mas Jonas entristeceu-se profundamente por causa disso, e ficou ressentido. E falou ao Senhor: não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra? Pois sabia eu que o Senhor és Deus piedoso e misericordioso. Por isso Jonas fugiu para Tarsis, pois ele queria que os ninivitas fossem destruídos, por causa do mal que eles haviam feito a Israel e a Judá. Porém Jonas não queria aceitar. Então ele saiu, e fez uma cabana próximo à cidade.
e ficou ali esperando que a cidade fosse destruída. E fez o Senhor Deus nascer uma planta, para alegrar o coração de Jonas. A planta cresceu, e fazia sombra sobre a sua cabeça. E Jonas se alegrou muito por causa da planta. Mas no dia seguinte, o Senhor enviou um verme que feriu a planta, e a planta morreu. E Jonas entristeceu-se, novamente, agora, por causa da planta. Veio a palavra do Senhor a Jonas e disse: Jonas, tu tivestes compaixão da planta, na qual tu não plantaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu, e numa noite pereceu. E não haveria eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais?